gente já mais ou menos fechou essa parte aqui, né? Tem um exemplo aqui feito, já foi resolvido tudo. Eu vou mais ou menos indicar os passos dele para a gente elucidar todas essas passagens. Um exemplo, você tem só apenas duas coordenadas, a gente vai ver que esse exemplo consegue varrer quase tudo que a gente fez até agora. Uma primeira são constantes. E meio que está óbvio, se você calcular os elementos no TCC, dá no aqui um ponto igual dá um 2 dá 2 é igual a zero, porque você não tem derivadas segundas nas velocidades. Então, uma matriz é determinante dela claramente igual a zero. Então a primeira coisa, uma Lagrangiana no cara calcula as componentes da matriz hessiana, calcula o determinante. A gente viu que o determinante é igual a zero, então é uma teoria singular. E agora vem aquela segunda passagem, que é a gente analisar o problema fazendo a passagem de Lagrangiano a Hamiltoniano. Eu tinha dito como que a gente reconhece os vínculos, estudando a definição dos momentos. Como aqui a gente tem Q1 e Q2, a gente vai ter o P1 e P2. Para vocês, na definição dos momentos, a gente soma as velocidades. Então aqui, como essa matriz aqui é zero, o oposto dela é 1, então esperaria que tivesse um vínculo na sua teoria. Só que então, né, a gente consegue escrever que um ponto igual a P1 menos P2 pelo
pelo menos essa velocidade eu já eliminei. E isso daqui vai dar origem ao vínculo. Pronto, a notação, beleza, eu usei a mesma notação. Calculou os momentos, aqui não apareceu velocidade, então dessa definição eu tirei um vínculo, que é a relação entre Q e P, no caso aqui P2 e Q1. Tá, então como que a gente constrói o Hamiltoniano? Isso não pode. Se vocês substituírem essas relações Lagrangiano aqui, o resultado. Depois, se alguém quiser, eu posso até deixar esse material aqui, porque é uma coisa que eu fiz na iniciação. Então, uma linha de cara de C, o cara faz linha por linha. Então, está extremamente didático aqui. Então, se alguém quiser, não, tranquilo, só pedir que a gente manda. Só estou omitindo essas passagens que são realmente coisas bem simples assim, de se calcular. Então, a gente pode passar direto para a discussão física. Essa aqui é esse levantando normal. E aquela hamiltoniana que eu tinha definido de lado, né? Mas, e como a gente tem só um vínculo, a gente tem só um multiplicador também. Se vocês fazerem as contas direitinho aqui, vocês vão observar uma coisa. Isso é importante. Que esse grupo, ele é justamente a velocidade. Ou seja, os multiplicadores de Lagrange são justamente as velocidades que vocês não conseguiram eliminar. No caso, eu eliminei o Q1 e não eliminei o Q2. O Q2 não apareceu aqui. Né? Então, justamente o multiplicador é a velocidade que eu não determinei. Então, no fundo, o processo de determinar o multiplicador é justamente completar a aproximação gradient, que eu não consegui determinar essas velocidades aqui. Essa é uma coisa que fica muito clara nos livros. E eu mais ou menos eu escapei por isso, porque eu não cheguei a fazer formal. Eu assumi isso aqui, né? Quando eu construí para vocês. Né? Uma maioria dos livros falam, mas você pode, se você não consegue completar a sua transformação de Lagrange e construir esse corpo hamiltoniano, você não consegue definir uma hamiltoniana de maneira unívoca. Então eu sempre coloco a hamiltoniana mais uma combinação desses carinhas que eu não sei quem é. No fundo eu estou mostrando que são as velocidades que eu não sei quem é também. Eu não sei isso aqui, ó. Eu não consegui obter isso aqui. Justamente as velocidades são os multiplicadores. Então eu sempre disse, intuitivamente, como a maioria dos livros fazem, eu posso sempre tomar a hamiltoniana mais geral como sendo a combinação disso. Mas o que está por trás disso é uma coisa muito mais delicada, assim, que é. Eu vou parar esse exemplo para mostrar isso para vocês. Que é o chamado princípio da minimação de Schönberg.
principal problema que eu fiz, quando a gente define a ação, a grande gerente, no caso aqui, ponto Q, a gente varia a ação, tem um integral, as coisas aqui, e as variações de Q. Então, isso aqui é igual a zero, você vai igualar isso aqui igual a zero. E aí você diz, né? Variações arbitrárias. Todas as equações de Lagrange estão aqui. No princípio criado, a gente tinha a mesma coisa. Só que no caso aqui, no PQ ponto, menos L, de tomar a variação da ação igual a zero. Tinha umas coisas do tipo. Variação da ação dá uma coisa desse tipo. Daí, novamente, as variações de Q e as variações de P são arbitrárias, a gente reduzia as equações de âmbito. Aí tem que ponto menos a zero. Exatamente. Obrigado. Aqui é ponto menos H. A gente variava isso aqui, tomava as variações independentes e deduzia isso aqui é igual a zero, isso aqui é igual a zero. Agora, olha o que a gente fez. Vocês voltarem lá na primeira aula. E na verdade é o que a maioria dos vão fazer também. Você tem que é a ação vinculada. Vamos colocar aqui aquela ação 1. Definir como sendo essa aqui, muito menos 1. Aí que ponto? Menos H1. E novamente, a gente tomava a ação igual a zero. A gente omitia uma coisa do tipo. Variação de Q mais variação de P normal mais variação de N. Lembra? Na primeira aula, qual que é o problema que você faz? Se você está no espaço de fase, a gente fez, como a gente disse, ingenuamente naquela vez. Variação de Q, variação de P, variação de M são dependentes. A gente igualou isso igual a zero, isso igual a zero, isso aqui igual a zero. Mas se você está no espaço de fase, apenas essas variações são dependentes. Então os caras, quando deduzem essas coisas, eles passam por cima de alguns princípios. E o que está por trás aqui é que você não está no espaço de fase normal, no espaço de fase de âmbito. Está aqui aplicando o princípio da minimação de Schrödinger. Mais ou menos. Eu não vou demonstrar isso, mas se eu propusesse esse princípio da minimação de Schrödinger, a gente deduz isso. A gente é mais forte, a gente deduz isso e ainda reconhecendo que os multiplicadores são justamente as velocidades que você não conseguiu determinar. Por isso que eu estou aproveitando esse exemplo para didaticamente introduzir essas coisas que são mais delicadas. Isso eu acho importante, que não é 99%, não passar batido nisso, sabe? Como eu passei na primeira vez.
A ideia é você definir o máximo. Vamos colocar assim, Lagrangiano de Schwinger. Primeiro você trabalha no que a gente chama de um espaço de fase generalizado. Eu tenho coordenada V e uma variável V. Note que isso aqui não é um espaço de fase, é um espaço de configuração. Esse espaço de configuração é o Q e o Q ponto. Esse aqui também não é espaço de fase porque você tem uma variável aqui e ela não tem um momento inicial. Então a ideia de Schwinger era fazer isso aqui sendo P menos V, isso aqui, mais a Lagrangiana tradicional. Você poderia. Então, daí isso faz sentido agora você tomar uma variação de V. Esse V, no caso, faz o papel do único. E a ideia é que você, no caso, por exemplo, normal, essa Lagrangiana aqui, por exemplo, bem simples, no meio de esse V no fundo é velocidade, mas deixa claro isso, então é um T menos V, uma cinética menos potencial. Pode dizer assim, existe um delta V, mas V não satisfaz uma equação de movimento. O que se faz aí é uma arte mãe de você introduzir o que eu tinha falado antes de um campo auxiliar, que é uma variável extra que você coloca na sua teoria. Ela não tem evolução dinâmica. E a ideia do Schwinger é simples, mas ao mesmo tempo é poderoso. O que eu estou fazendo aqui, eu estou supondo, vou até colocar aqui, teoria singular. Nem me preocupo, aqui é só um toy model assim, bem simples para botar a ideia no lugar. E daí o que você faz é o seguinte, né? Se você define esse VI como sendo PI sobre N, você cai no formalismo geométrico. Aquela ação ali que eu coloquei, essa segunda aqui. E se você fazer o VI como sendo, só para ficar melhor, eu estou usando aqui, mais X, aqui. Um potencial. Então, se eu tomo um VI como sendo líquido e T, também o cara é mesmo. Ou seja, é uma ideia meio simples assim, você usa uma variável auxiliar. E se o V é daquele T, esse termo que cancela, eu tenho formalismo lagrangiano. E se eu defino o V sobre N, eu caio no formalismo hamiltoniano. Ou seja, no fundo é a velocidade, mas depende da maneira que você olha a definição da velocidade. Se V sobre N
Você cai num e a derivada no tempo em relação a cai no outro. Então é nesse sentido que o princípio da minimação do Schrödinger é você estar num patamar acima de Lagrange no hamiltoniano. Você consegue, dependendo da maneira que você define, ir para um ou para o outro. Se alguém até anotei aqui, né? Isso aqui está discutido mais maiores detalhes assim, nesse livro aqui. Só que ele só vai estar discutindo teorias regulares. Eles são toimostos, assim. Aquele negócio, uma ideia muito simples, mas depois que você vê que é simples, até essa sacanagem não é tão trivial. E agora, se vocês quiserem aplicar esse modelo aqui para teorias singulares, tem esse outro livro aqui, que eu acho que é o único livro que faz isso. Eu conheço. Você vai encontrar o que ele discute. Daí está mostrado lá os multiplicadores de Lagrange. Você demonstra isso. Eles estão associados velocidades determinadas. Então, o que eu obtive ali, né, nesse exemplo, a gente está olhando lá, aqui o exemplo, é mais uma incidência. É realmente demonstrado fazer isso. Se vocês forem no livro, nesse livro aí, em nenhum momento se menciona a palavra Schrödinger. Mas o que está por trás é isso. Talvez seja porque eles sejam russos e o Schrödinger era americano, né? Então não se citam. Esse livro deve ser não sei se é da época da guerra, o pessoal da Guerra Fria, sei lá. Por exemplo, você vai estudar esses sistemas vinculados com a canônica de Berezin. Berezin também é um matemático russo. Tem um outro cara que é um americano, que é o DeWitt. E o DeWitt também tem álgebra DeWitt. As duas coisas são as mesmas coisas.
Daí tem aquela guerra quem fez primeiro. Os americanos vão dizer que foi do Hitler e os russos vão dizer que foi Belizinho. Mas você vai e nenhum não cita o outro, mas no fundo é a mesma coisa. A única definição é que o que é derivado da esquerda para um é direita para outro, o que é direita para outro nem está indo profundir agora. Então dá para lá meio assim, não fala com a Schmidt, mas o que está por trás é justamente o que a gente está fazendo aqui. Né? Só que é muito mais, a notação é bem diferente do que eu vou para vocês. Mas para quem quiser assim, te mostrar isso aqui, né? Você realmente chegar nisso. Deduzir isso, falar que a teoria singular tem que ser isso, mas a maneira que eu fiz eu achei muito mais intuitiva, que é o que a maioria dos fazem. Quem quiser, pode se divertir nesse negócio. É só isso que eu queria comentar, porque eu acho importante dizer isso, porque muita gente passa batido e se comenta. Nosso modelo romântico teve Wittgenstein era agora em diante eu vou só usar o U mesmo para manter a notação que a gente tinha feito. Devagar. Agora eu passo, né? Você construiu, sabe qual é o teu vínculo primário, construiu o seu newtoniano com o multiplicador e o vínculo, conhece essa newtoniana aqui, e aí impor a conservação do vínculo. Vínculo com o vínculo mesmo, né? Como o colchete tem a antissimetria, isso aqui é zero. O que sobra é calcular esse. Então, colchetes de posição, seja F, G de PIP, termo X, G. Vamos utilizar uma notação que vai comunicar bastante.
colchetes aqui é Q1 F, Q1 G, menos já viram que no sistema com Q1 e Q2 já começa só o próprio colchete de equações já fica uma coisa que começa a crescer assim. Então, se vocês calcularem esse negócio aqui, vocês devem obter, né? Se o meu eu de 4 anos, 5 anos atrás não errou nas contas, vocês deveriam obter isso aqui. Eu acompanho as contas, parece que faz sentido. Ou seja, a conservação do vínculo, que é isso aqui, vínculo primário, que é essa relação que a gente calcular, me gerou outras relações entre Q e P. Essa aqui é o novo vínculo. E agora é começar a gente brincar com esses parâmetros alfa e beta. Se são zero, se não são. Pegar a primeira situação. E se isso acontece, você tem que essa condição aqui ela é identicamente satisfeita, que é uma das hipóteses que eu falei para vocês. Vocês lembram que eu tinha colocado essas condições aqui? Se depende de Q e P. Φ1 retornava no próprio Φ1 ou gerava um Φ2. Então eu estou na situação, nessa primeira situação eu estou explodindo. Isso aqui me gerou um Φ1 que exatamente igual a zero. E se alfa e beta igual a zero, eu tenho zero aqui, uma coisa que é identicamente satisfeita. Então, nesse caso, se beta igual a zero, esse termo aqui é 1, esse resto é hamiltoniano. O vínculo também se simplifica. Eu coloquei aqui, se o alfa é igual a zero, ele é P2 menos Q1. E o que você faz é calcular as equações de Hamilton com os vínculos. Ou você utiliza a definição dos colchetes. Mas no fundo é isso aqui.
forma que eu tinha introduzido na primeira aula. E a mesma coisa para Q2 pontos e T2 pontos. Daí isso aqui 1 a 0, isso aqui 1 a 0, no final você tem entre o Q1 e o P2 menos Q2 e o P1 ponto é o 1. Um cálculo similar para Q2 e P2. Vocês vão achar que Q2 é 1 e P2 pontos igual a P1 menos Q2. Mas isso aqui já era óbvio porque eu tenho um vínculo. Então, o vínculo diz que P2 é igual a Q1. Então se esperava que na equação as coisas seriam também preservadas. Mas o que chama atenção é esse aqui. O fato de a gente ter obtido condições no alfa e beta que eliminasse a nossa condição de consistência aqui, que é a preservação do vínculo, fez com que a gente não conseguisse seguir adiante com o eixo do direito beta. E o que aconteceu foi que a gente não conseguiu determinar os Jus. Portanto, nesse caso, a gente tem infinitas soluções, porque os Jus são arbitrários, a gente não resolve. E daí isso aqui é o que aconteceria, que eu vou discutir mais depois. Que é uma teoria de primeira classe isso? Porque se você tem só um vínculo e você fosse calcular aquela matriz lá que eu tinha definido anteriormente, se você tem só um vínculo, você tem uma matriz com um elemento e φ1 com φ1 é zero, então aquele determinante seria zero e já estava, você furou a hipótese que eu tinha feito anteriormente, você não consegue construir isso com desse jeito. Por isso está teoria de primeira classe, por exemplo. Vamos para a situação 2. Igual a zero, o beta é diferente de zero. Então, nesse caso, isso aqui é igual a zero, a gente tem um outro vínculo, que é 1 menos Q2 é igual a zero. Isso aqui no fundo é igual a zero, um outro vínculo que eu tenho. Secundário. E novamente, a gente tem um vínculo, preservação do tempo para ele também.
você... Isso aqui eu fiz nas minhas contas. É igual a... P1 menos Q2. Isso aqui. Deu menos 1. Então, o que a gente obteve aqui... P1 menos Q2. No fundo estava naquela categoria aqui, né? Eu tinha colocado, né? Se P1, F1 e F2. Então eu estou nessa categoria aqui. Eu peguei as funções de consistência e achei relações entre os multiplicadores. Como eu tenho um multiplicador, eu tornei completamente a teoria. Só que pode existir casos em que essas relações, se você tem mais multiplicadores, você tem que determinar o subconjunto dos multiplicadores. Nesse caso, é onde a gente determina completamente. Determinou completamente e ainda assim a conservação do vinho não gerou nenhum vinho. Então, esse é um multiplicador, a gente pode fazer todo aquele procedimento de construção dos coeficientes de giro. Animar ou desanimar vocês, isso aqui são 4 situações, né? Então estamos na metade, né? Se der certo, termina a 2, a 3 e deixa a 4 como tarefa. Seja F uma variável MP. Primeiro vamos construir os Você pode calcular. Você conhece o Φ1, conhece o Φ2, você consegue calcular a matriz entre os cogentes de equações dos vínculos. Você deveria obter a inversa a gente conhece a inversa usar a definição que eu já gostei dos cochetes. Então, agora seja F a variável dinâmica arbitrária. Então, o F ponto igual a F H de dia que a gente construiu. Isso aqui.
estudar modelos de gravitação, modelos de eletromagnetismo, sensibilidade de ordem superior, coisa realmente você cai em umas matrizes assim, bem gigantescas, 8 por 8, essas coisas. Acho que, se não me engano, a descrição pseudoclássica da partícula relativística com spin que eu resolvi dava uma matriz 5x5. Tanto dos núcleos que tinha, assim, era uma coisa bem complicada. Nossa, pode simplificar essa equação aqui. Você tem se você calcular, pegar os vínculos φ1, φ2, botar aqui, utilizar esse elemento da inversa e abrir tudo, você pode levar o F ponto aqui. E agora a gente o vínculo também, a gente tem aqui um coloque 2. Escolhendo aqui um ponto que você chega só que, como eu tinha dito, a gente está construindo os colchetes de gira, a gente pode, isso talvez passou despercebido para mim agora que eu lembrei, voltar uma propriedade. Isso bem antes. Ou seja, se eu pegar qualquer variável lá de QNP e calcular o colchete de qualquer termo que seja proporcional aos vínculos, isso é proporcional ao vínculo. O que a gente pode dizer é que a questão que o Alexandre perguntou na última vez, podemos fazer os vínculos igual a zero dentro dos colchetes de giro. Vou colocar assim. Eu deixei de querer que eu fizesse no pós-som, né? Só do jeito que pode. Você tem essa propriedade. Eles chamam isso aqui na literatura, alguns livros, que é uma igualdade forte. Você escrever F de Q ponto
escrever isso, dizer, por exemplo, estou dentro da hipersuperfície de todos os vínculos, ou você escrever isso aqui, dá na mesma. Se você está utilizando os colchetes de Dirac, porque os colchetes automaticamente respeitam os vínculos. E se eu escolho o A que você não dá, eles também preservam os vínculos. Então, é o que chamo de, quando a gente usa os colchetes de Dirac, eles falam isso aqui é uma igualdade forte. Minha posição é igualdade fraca. Só essa observação que eu deveria ter feito assim. E agora eu vou precisar dela. Bom, então, se os vínculos podem ser feitos iguais a zero, nesse modelo aqui, nessa situação, φ2 igual a zero implica Q1 igual a Q2 daqui. E o φ1 que eu acho que eu já apaguei, né? φ1 igual a zero, você tem que Q2 igual a Q1. Então, no fundo, o teu sistema é esse aqui, né? É o Q1 ponto igual a P1 menos Q2 e o Q1 igual a Q2 igual a Q1. E a solução disso Q1 igual a T mais V e Q1 igual a T mais V mais A. Vocês podem verificar que isso aqui é uma, satisfaz todas essas condições aqui. Então, o que a gente mostrou? Que quando eu utilizar os colchetes do Dirac, eu determinei os multiplicadores. Portanto, eu não tenho nenhuma arbitrariedade na solução. Esse A e B você pode determinar dizendo quem é o Q1 de 0. Por exemplo, Q1 de 0 é B. Então, no fundo, são as condições iniciais do seu problema. E o P1, se você conhece o B, você calcula o P1 em 0, você vai conhecer a outra constante. Então, o teu problema está completamente determinado. Mas todas as condições iniciais e as coordenadas. Conhece o Q1, conhece o P1, como é igual o vínculo a igualdade forte, você também vai conhecer Q1 e Q2. E agora vamos para a situação 3. Nesse caso, o vínculo você tinha só repetir P2 é isso aqui. O F2
condição de consistência dos vínculos. Mostra menos beta menos T2 menos alfa menos T2 menos beta menos alfa. A restrição que quando você calcula esse negócio aqui, que é a preservação do vínculo secundário, aqui também tem um ponto que você tem que separar em duas situações: beta igual a alfa quadrado e beta diferente de alfa quadrado. Daí, o que eu coloco aqui o beta igual a alfa quadrado. E esse termo aqui vai ser anulado. Daí ele se anulando, eu não consigo terminar o multiplicador. A condição de consistência, nesse caso, não gerou nenhum vínculo, isso é importante. Porque se você utilizar P1 menos T2 igual a isso daqui, e beta igual a alfa 2, essa condição é identicamente satisfeita. Usando que o beta igual a alfa 2. E por último, agora eu vou colocar os resultados das equações de movimento e mostrar que o fato de você não determinar o multiplicador vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no primeiro caso. O U vai aparecer nas soluções e vai ter infinitas soluções. Termina essa situação. Existe um nozinho. Equação de movimento. Aqui para fazer a conta. Pegamos os dois. Isso aqui não vou mostrar.
alfa 2 menos Q2 menos 1 Q2 menos Q2 O importante é ver isso aqui. A gente já sabe aqui, e aqui também, né? Que o fato de a gente não ter determinado os multiplicadores de Lagrange aqui, a minha solução vai ter coisas arbitrárias. O U é arbitrário. O é arbitrário, então eu tenho infinitas soluções. Né? Daí isso eu vou deixar para vocês, mas no fundo é repetir a situação 2 e calcular os coeficientes de giro e tudo. Então, como eu já fiz uma situação que isso era presente, aqui também dá para fazer. O alfa diferente de zero, o beta diferente de zero, e o beta também sendo diferente de alfa 2. Significa que esse termo aqui não é mais igual a zero. Então você pode dividir esse termo para lá e determinar quem é esse carinha aqui em função daquilo ali. E aí você tem aqui. E é a tarefa que vocês construíram. Que seria primeiro constrói coeficientes de giro, constrói a equação de uma variável dinâmica qualquer, daí faça o F ser um Q, o Q1, o P1, e obtenha soluções que mostram que faça ter determinado multiplicador, a sua solução é unívoca. Mais ou menos. Isso aqui eu acho que eu deixo para vocês para trabalhar os conceitos. Tem um tempo aí para aproveitar para dar uma última coisa, que é preparar o terreno para a acabação. Eu já termino, já. Mais ou menos isso. Vou introduzir para vocês uma notação aqui que a gente vai mudar de anotação e essa notação era mais poderosa. Talvez demonstrar algumas coisas. Estou pensando em fazer. Não vai ser hoje. Quase lá. Até agora a gente introduziu só uma classificação, que é os límites primários.
aqui surgiam das conservações dos vínculos. Então, essa classificação é mais uma classificação de nomenclatura mesmo, para dizer que separar o que surge das definições dos momentos e aquelas que surgem das condições de consistência. Mas a definição que nos interessa é a definição física. Vou colocar aqui, que é a definição de termos de classes. Fica mais claro porque eu estou dizendo essa classificação, mas a priori como eu fiz todo o algoritmo do Dirac-Bell, eu conheço todos os vínculos. Então eu posso pegar o vínculo aqui, calcular o cochete e ver se está francamente nulo. Eu vou falar, esse aqui é a primeira classe, esse aqui é a segunda classe, assim por diante. E a notação que eu vou começar a trabalhar é uma notação que a gente dá primeiro significado para índices. X são primários. Os Qs são secundários. Os vínculos que contêm índice maiúsculo vão ser de primeira classe e os vínculos que contêm índice minúsculo vão ser de segunda classe. Então, isso que eu digo, quando você tem o índice tem significado, isso, quando a gente começar a compactar isso, a coisa vai começar, teoremas que são bem complicados saem de maneira bem simples se você adota essas convenções. Também o cara tem que estar ligado porque a coisa fica bem compacta. Assim. Então, isso aqui eu vou dizer que é de primeira classe. Isso aqui. De segunda classe.
ideia é assim, a gente começar com os vínculos primários e secundários, mas automaticamente a física vai levar para a gente definir o conjunto φJ, que A, e φI, que A. Vai perceber essa mudança, né? Eu saí de vínculos primários para secundários e eu vou cair numa classificação que só contém de primeira classe e só contém de segunda classe. Daí entra aquela motivação que eu disse para vocês, né, de eu fazer aquela passagem, né, o N, o φ1, o N, só que meio que de maneira inocente a filha sequinha. Coloquei todos os vínculos. Só que naquilo tinha a hipótese, né, que o determinante de φ era diferente de zero. Ora, se eu tenho alguma coisa de primeira classe, isso aqui vai ser zero. E essa hipótese aqui vai furar, porque eu vou ter uma linha com curva zero. Agora, se eu estou na categoria de vínculos de segunda classe, uma teoria de segunda classe, isso aqui é satisfeito, isso aqui estaria sendo válido. Vai mais ou menos apurar essa construção. Agora, o que é mais interessante é que os vínculos de segunda classe eu posso colocar aqui, os de primeira classe. Esse vínculo está aqui, né? Primeira classe. Como esse aqui, φJ, φ primário, ele está lá. Ele estava esse aqui, ó, tá? Está aí. φ1. Aquela categoria lá. Né? Mas o que onde está esse cara aqui? Daí que entra para a chamada conjectura de gelo. Ele vai propor para você colocar uma hamiltoniana como sendo aquela hamiltoniana, assim, a hamiltoniana total, que seria todos os vínculos, ele vai insistir em colocar um multiplicador de Lagrange aqui, que é vou colocar assim aqui, tá? Vamos lá, aqui. Ele vai falar assim, ó, se a tua teoria tem vínculos secundários de primeira classe, ele vai conjecturar que a solução mais geral tem que ser uma solução desse tipo aqui. Essa é uma conjectura forte. Tanto no livro ele fala, não consigo demonstrar, então vou conjecturar isso. E o que se observa hoje, já existe, se construíram exemplos assim, que isso aqui é violado, mas não se construiu nenhum exemplo, quer dizer, não se observou nenhum exemplo que tem uma teoria física que violou isso. Então, assim, a resposta é: a conjectura é válida ou não? Sim e não. Ela não é válida em geral, mas em todos os problemas físicos ela está valendo. Talvez seja pelo fato de teorias de Gage, assim, ter alguma coisa ali que não, ainda está em aberto para poder dizer isso daqui. Então, se você pensa, se eu posso acrescentar isso, eu tenho que acrescentar porque é uma solução mais geral possível. Se eu não pudesse, significa que eu estou me restringindo a soluções particulares. Então eu quero que eu tenha a solução mais geral. E eu posso estar. Tem física, tem gente que faz física fazendo essa conjectura aqui. E tira muitas coisas. Mas também tem gente que não. Ele coloca isso e nem sabe se isso aqui é válido. Então você pode construir e mostrar aqui. Você não pode mostrar de maneira geral. Mas no seu modelo você pode mostrar quando eu posso e quando eu não posso fazer isso aqui. Isso a gente vai mais ou menos apurar na próxima aula. Só por último, aqui eu vou colocar para vocês o DADT dessa maneira. E aí a gente acaba a aula hoje. Só colocar aqui.
também citar os livros que mostram essas coisas aí, que dão os exemplos. Onde é que ela vem lá? Esse exemplo que eu peguei anteriormente aqui está no livro do Sandro Mágico, se alguém quiser fazer essa lição próxima. Então, o que a gente faz é o seguinte: a gente pega o